Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse Habercast. A gente está aqui na segunda temporada. A gente gravou uma série de episódios para falar um pouco de desafios, tendências do setor de refeições coletivas, um setor extremamente relevante para o mercado brasileiro que alimenta mais de 40 milhões de pessoas. Eu quero que você acompanhe esses episódios e depois fale o que você achou, né? A gente trouxe muita informação para um segmento que está presente em todos os setores, em empresas, em hospitais, órgãos públicos, presídios, em tudo que você imaginar. Assista, comente e compartilhe. Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas de refeições coletivas atualmente? Para responder essa e mais perguntas, eu estou aqui com o Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapori. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Queria já começar com essa pergunta contigo, Daniel. Quais os desafios que temos hoje aqui no setor? Olha, desafios nossos são constantes, né? Nós temos desafio, a nossa atividade em si, por si própria, ela tem desafios macros, que dão para ser planejados, e tem desafios que acontecem todos os dias, né? Então, assim, é uma atividade muito viva, é uma atividade que você sempre tem que estar de alerta. E eu costumo dizer para a nossa equipe que não adianta ter, que não adianta ter a arma, tem que estar em punho. Então, não adianta só saber, tem que estar alerta, né? E saber fazer quando acontece, né, tomar decisão. Porque às vezes, quando você demora para tomar decisão, você acaba perdendo o sentido e depois aí a credibilidade, o que ainda é muito pior. Mas em termos de desafios constantes, é um eterno desafio, porque de repente estamos aqui e tem um problema num cliente, ou no outro, ou num colaborador, ou um sindicato, ou um fornecedor, enfim. É muito complexo o nosso universo. Mas como macro, né, como macro desafios, nós temos alguns importantes que estão acontecendo e justamente aqui na Berk nós estamos aprendendo como enfrentá-los, ou pelo menos quais são aqueles que realmente estão nos chamando a atenção. Aliás, queria até ressaltar aqui o trabalho perfeito, o trabalho esforçado e muito melhor que a Berk está fazendo hoje. Então, queria aqui agradecer a todo mundo da Berk, eu como presidente e coordenador de algumas coisas, estou muito satisfeito com esse reposicionamento da Berk, de efetivamente pensar nos seus associados e trazer soluções para os associados, e mais, escutar os associados. Então, se algum associado nosso está nos escutando, por favor, não deixe de participar. Traga as suas dores, as suas angústias e principalmente coloque para a gente o que a gente pode ajudar e como a Berk, esse é o nosso maior propósito, como melhorar o dia a dia dos nossos associados. Continuando então, com as coisas macros, nós temos aí a mudança tributária, que vai ser um grande desafio. Nós temos aí questões de benefícios em alguns estados que vão acabar e eles vão ter que ser vistos de outra forma. Nós temos que o ano que vem, já a partir do dia 1º do ano que vem, ter duas contabilidades, né? E aí ter a prática delas, e mesmo que só vai ser em 27, mas a não aplicabilidade no próximo ano pode nos trazer problemas muito sérios, inclusive multas e coisas parecidas. Está mudando radicalmente a forma de operar e isso vai exigir muito de todas as empresas, não só das pequenas, mas também das grandes. Então eu diria para você, toma muita atenção com relação a isso, que isso vai ter um desafio enorme já no ano que vem e no dia 20, e no ano de 27 totalmente. Mendes, você falou um pouquinho desse mercado de food service e refeições coletivas, é um mercado muito dinâmico. E a gente vê empresas, né, do segmento propondo sempre novos serviços, novos formatos. Na sua opinião, para onde esse segmento caminha? Bom, ainda sobre outra pergunta, eu queria dizer algumas coisas macro também. O apagão de mão de obra, a forma Perfeito. como nós temos que nos reinventar. Se o nosso colaborador, se a mão de obra mudou, não adianta trazer a mesma fórmula de anos atrás. Então nós temos que ter novas fórmulas, sair com novas alternativas para atrair essa mão de obra. Então eu diria, a questão toda da tributação, da mão de obra e principalmente ou igual a essas, a questão da administração de custos o ano que vem.
como aqui na Berk mostrou, nós temos fortemente problemas com Laninha, depois neutro e depois El Niño. Então, no final do ano que vem, teremos problemas, teremos problema não, mas antecipando, teremos algumas situações bem complexas no final do ano que vem. Também vale dizer que o próximo ano é o ano onde tem mais feriados. Então, vamos ter quase um mês parado durante o ano. Isso também vai exigir das nossas empresas, por ter muito custo fixo, um reolhar a isto. E também diria que, então, olha os desafios que temos, né? E também eu diria que o grande desafio é nos mantermos com lucratividade. Então, muito cuidado com os preços que nós fazemos no mercado. É importante que todos somos responsáveis pelo mercado. Então, se a gente fizer preços que não são realidade, o nosso setor se torna um setor fora da realidade. Então, nós, como associação, temos que fazer isso. Estou falando com o pessoal da Berk para mandar mensagens para os nossos associados, para que ajudem nas negociações com os nossos clientes em coisas macros. Como, por exemplo, quando a gente vê hoje o recrutamento e seleção, como está difícil, e ainda tem empresas que nos pedem, a gente passa 15 dias para colocar o colaborador dentro da unidade. Tudo bem que tem segurança, tudo bem que tem tudo isso, mas tem que ser mais agilizado, porque em 15 dias, aquele candidato que entrou já não vai mais trabalhar e é o que está acontecendo hoje. Nós contratamos, temos 15 dias com exames, com vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e o colaborador, quando chega a data, não está. Então temos muita coisa se repetindo e muita coisa que tomar atenção, onde a Berk está bem atenta para trazer resultados. Muito bem, agora a segunda pergunta, desculpa. Diante desses desafios, como as empresas do segmento elas podem propor novos serviços e formatos e para onde esse setor você visualiza para o futuro ele vai caminhar? Olha, eu vejo claramente que a questão da inovação é fundamental. Nós temos que estar constantemente encantando o nosso cliente. E aí, inquietamente, devemos achar formas, seja no produto, seja no serviço, seja na cordialidade, seja em trazer novos produtos. Também acredito muito na venda direta para o nosso cliente nos restaurantes. Não ficar somente vendendo para CNPJ e sim buscar venda para CPF, que são os clientes que estão nos restaurantes. Também vejo uma questão muito forte com relação à tecnologia. Se você não aderir à tecnologia, não tiver aberto à tecnologia, hoje você já vai receber tecnologia através dos processos que você vai ter que responder, ou dos fornecedores, mas é importante nós estarmos como protagonistas do nosso negócio ligado nessa questão da tecnologia. O que ela vai interferir? Porque ela vai, independente do nosso querer, ela já está entrando e já está facilitando muita coisa. A boa notícia é que sempre o mais importante serão as pessoas. A tecnologia se compra, a tecnologia muda processos, melhora performances, traz mais legitimidade, traz mais assertividade, mas quem cria a história são pessoas. Quem muda a história são pessoas. Então, sempre o mais importante são as pessoas. Você falou de tecnologia, Mendes, e a tecnologia ela pode auxiliar também na questão da mão de obra para impulsionar as empresas de refeições coletivas e as pessoas também, os colaboradores, a performarem ainda melhor e mais com mais efetividade. E como que você avalia a questão da inteligência artificial dentro desse mercado? Olha, muito boa pergunta. Inclusive, eu te diria que não tem mais hoje. Hoje, as pessoas que estão vindo, elas querem ser tratadas de outra forma. E nós, com toda sinceridade, às vezes, em muitas unidades, as pessoas chegam perdidas e vai aprendendo como a gente aprendeu, como eu aprendi. Foi assim, na raça, indo. Hoje não é assim. As pessoas querem um propósito atrás disso aqui. E a tecnologia nos ajuda para encurtar caminhos. Então, poder falar da filosofia da empresa, do propósito da empresa, de forma mais aceitável, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais que o colaborador ele realmente se seja encantado. Sempre quem encanta nosso cliente acaba sendo nosso colaborador. Então, como empresas, devemos encantar os nossos colaboradores para que eles encantem os nossos clientes. E com relação à inteligência artificial, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela vai trazer melhorias à medida que tem dados. Então, o que te diria é que hoje está sendo, claro que ela já traz
Já tem algumas soluções que já estão colocadas e que agiliza muito. Nós já estamos até fazendo isso. A própria Tecnisa faz um trabalho muito legal de cardápios, onde já está aportada inteligência artificial. Então, nós temos alguns fornecedores, assim como ela também, que está trazendo isso, essa inserção de inteligência artificial, e nós estamos usando, inclusive. Mas para nosso uso, nós temos que ter bastantes dados. Então, o que nós estamos fazendo na Sapor e aconselho a todos fazerem é terem dados. Porque hoje a gente sabe muita coisa por cheiro, por experiência, mas não com dados. E aí a resposta é: para que serve? Para você tomar ações muito mais assertivas. Porque com dados, você sabe que, por exemplo, de cheiro, todo mundo sabe que quando faz calor, você tem um consumo maior de saladas e menor de arroz e feijão. Quando está frio, você tem mais feijão e arroz e menos salada. Mas quanto? É só pelo cheiro? Quando tem, por exemplo, feriados ou dia de pagamento, você tem uma redução do número de refeições. Nas sextas-feiras também, mas quanto? Então, esses dados são importantes você capturá-los para quando você fizer um novo planejamento, você já saber como está cada cliente, qual é a qualidade qual é a necessidade de cada cliente para você não fazer desperdício. Então, eu te diria, isso é uma das coisas que a gente está perseguindo com inteligência artificial para que a gente tenha condições de prever uma produção, de prever um trabalho muito mais assertivo. Por falar em assertividade, Mendes, a gente tem visto muito nas empresas a aplicação dos pilares de ESG, né, ambiental, social e governança, com grandes investimentos, inclusive, né, para a redução de desperdício de alimentos. Como o setor está buscando se adaptar às melhores práticas ambientais e sociais hoje? Como que você vê isso como uma geração de valor para o mercado? Mas eu acho que quem não se adaptar ao novo mercado, ele está fora. Primeira coisa eu te diria. Eu acho assim, o ESG ele já vem de conscientização humana. Hoje, por exemplo, eu costumo dizer para todo mundo hoje, né, que a questão, hoje, ou por decreto, ou por lei, ou por novas exigências, tudo está mais saudável. Não existe tanta, tanta coisa no frango, por exemplo, como antigamente. Nos produtos que tinha. Hoje está tudo muito mais saudável. A indústria está entregando questões mais saudáveis. E da nossa parte, nós já temos que criar uma série de regras que já nos obrigam a ter esse comportamento e esse olhar. Agora, se a pessoa só fizer isso obrigada, não vai funcionar. Ou funciona até o momento que você cumpre aquela regra e acabou. O bom da história é que à medida que você cuida de tudo isso, você reduz desperdício. E com isso, você ganha dinheiro. Então, é importante que nós, que estamos nessa atividade, conseguimos medir o quanto temos de desperdício. Desperdício de recursos como um todo, não só de comida, mas também o recurso que nós temos de não usar o equipamento adequadamente, ou de não potencializar a nossa mão de obra, ou de ou fazer a nossa mão de obra ter repetições de trabalhos onde poderia ter uma tecnologia, ou poderia ter outra solução. Então, buscar o desperdício de forma geral, você está contribuindo com um todo. Né? Hoje nós temos algumas questões na Sapori, por exemplo, nós já temos mais de 400 restaurantes que não têm mais copo descartável. Né? Outros, estamos num trabalho de transformar isso. Mas isso é uma das ações que a gente está fazendo. Agora, com relação a desperdício, com relação a entender o que o teu colaborador está fazendo que não agrega. Então, o desperdício para mim está num todo. E tudo isso contribui. No colaborador, uma melhor qualidade de vida, um melhor trabalho. Com a questão do desperdício, você está trabalhando muito a questão de tratar esse nosso lixo, que é um lixo orgânico, que é complexo. Então, naturalmente, se você vai ter que seguir algumas regras, mas o mais legal é você olhar aquilo que, além de você cumprir, tem um papel social, você ganha dinheiro e faz um bem enorme e consegue, com isso, medir e estar sempre atualizado. E com esse mesmo recurso, fazer mais ações que te levem a um comportamento mais adequado, seja com as pessoas, seja com o meio ambiente, seja com as comunidades, seja com o teu círculo, onde estão as tuas comunidades todas, fornecedores, clientes, colaboradores. Mendes, para a gente finalizar esse Abercast, eu queria. Uma das questões que me chamou a atenção na sua fala é o foco no consumidor final, né, no segmento B2C.
Eu queria explorar um pouco mais para a gente finalizar essa conversa, que eu achei bem interessante. Nesse foco do consumidor final, a gente está vendo uma mudança do comportamento do consumidor e como que você acredita que as empresas do segmento possam explorar melhor esse segmento B2C e por que é importante pensar nesse segmento B2C? Nós, quando fazemos um contrato, nós fazemos um contrato com o CNPJ. E o CNPJ, ele, ou seja, a empresa, né, ele vai trazer um padrão médio. Então, nesse padrão médio, ela vai fazer os seus cardápios, as suas questões, mas ela vai pela maioria, né? Ou especificamente pela maioria de cada grupo, se tiver mais de um serviço. Mas a questão é que mesmo com qualquer coisa que você comece numa relação CNPJ ou numa relação com a empresa, você deixa algumas lacunas que podem para o usuário final. Então, esse usuário final, que é o cliente nosso, de fato, ele tem outras necessidades que, de repente, o contrato não está prevendo. Então, por que não comercializar isso dentro dos restaurantes? Aí abre uma nova fronteira. O que acontece? O nosso negócio é bem complexo, né? Um guardanapo a mais, ou um copo descartável a mais, ou um palito a mais, já interfere no custo, porque as nossas margens são muito pequenas. E aí, o nosso grande motor está para cuidar da coisa grande. Quando a gente começar a fazer, ou quando a gente começa, que a gente já tem alguns em andamento, quando a gente começa a trabalhar o B2C, ele não é bem organizado. Você não tem controles, você não tem custo adequado, você não tem um preço de venda adequado e o principal, você não tem a equipe com foco nisto. Mas isso é um aprendizado. Agora, posso te garantir que nesta lacuna, ou nesta questão, tem muitas oportunidades de você não só ter uma remuneração melhor, mas também de agradar melhor o teu cliente. Agregar Porque não, valor. eu quero comer com água mineral. Pô, não tem água mineral. Ah, eu queria comer com o suco. Não tem o suco, porque no padrão não tem suco. Não, por que eu não posso fazer um suco? Por que eu não posso ter uma água mineral? E aí, isso é uma coisa que nós temos que aprender como empresas. Mas é complexo, porque cuidar do nosso negócio já é muito complexo. Então, você não pode perder o foco. Então, como fazer as duas coisas? Mas quem conseguir fazer vai ter um resultado melhor. A gente está conseguindo fazer em alguns, estamos nos preparando para fazer em outros, mas eu tenho certeza que as empresas que mais rápido fizerem isso vão ter um caminhar melhor e muito mais garantido, onde nós tenhamos uma condição financeira de poder aplicar dinheiro nas nossas próprias equipes, ou no nosso próprio resultado, ou na evolução das nossas empresas. Mendes, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença. Muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou esse Abercast. A gente esteve aqui com o Daniel Mendes, ele é fundador e presidente da Sapori. Se você gostou desse episódio, dá uma curtida aqui, compartilha também com quem você deseja compartilhar e ter conhecimento dessa informação. Vai ajudar bastante aqui para a gente disseminar essas informações. E confere lá o canal da Aberc. O Abercast está com vários episódios muito interessantes e a gente espera você curtindo e comentando aqui com a gente.